Bom dia, turma. Bom dia, professora. E aí, gente, animados para a reta final, formatura tá aí? O que me dizem? Ou não estão tão animados? Tem que estar, né, prof? Pena que foi desse jeito, né, pessoal? Poderia ter sido bem melhor, né, o ano letivo em si, todas as festividades na escola, né, convivência. Mas infelizmente esse ano foi diferente, mas não deixa de ser bom, né? Então aí numa reta final, pensando no próximo ano, como que vai ser, todo mundo na expectativa de como será 2021. Em qual faculdade eu estarei estudando? Muito bom, assim, gente, essa expectativa. Vocês vão ver, assim, quando vocês conseguirem, então, o resultado no vestibular, tipo, de passar, assim, digo assim que é uma das melhores sensações da vida. E quando vocês, né, verem esse resultado, vocês vão lembrar do que eu falei. Que é uma das melhores sensações da vida de vocês. Porque, né, é merecedor, né? Teoricamente, assim, foi você, né? Dependeu só de você para aquele resultado acontecer. Se Deus quiser, todo mundo vai conseguir entrar no curso que deseja, né? Como diria a professora Sara, vamos pensar positivo, energias positivas. Esperar mais uns minutinhos, o pessoal que ainda não entrou, mais uns 2 minutinhos para daí a gente começar, tá? Quem que vai viajar para o Beto Carreiro? Ninguém de vocês vai? Eu acho que tem gente que vai sim, prof. Porque a tia Dani falou na viagem e tinha bastante gente que estava querendo ir. Uhum. Hoje a gente vai dar início no estudo de esfera, pessoal. Então, na verdade, é o único sólido que falta, né, a gente trabalhar a ideia de volume e área. Porque todos os outros sólidos geométricos, eles foram estudados no ano passado, né? No ano passado, praticamente, foi estudado aí uns 2 bimestres só geometria, né? Tanto geometria plana quanto geometria espacial. E aí só faltava mesmo o estudo dos troncos, que é de cone e pirâmide, que a gente estudou nas semanas anteriores, e agora da esfera, né? A esfera, ela é até mais fácil do que o estudo dos troncos, porque ele não vai trabalhar com nenhuma razão de semelhança, né? Vai ter uma fórmula direta para calcular o volume, uma fórmula direta para calcular a área. Então, vocês vão ver assim que a área e volume de esfera é uma das mais fáceis, eu digo assim,
Acho que a mais fácil de todas é relacionado à esfera dentro da geometria espacial em geral. Eu considero a esfera uma das mais fáceis dentro da geometria espacial. Bom, então vamos começar, né, gente? Já esperei 6 minutinhos, então vamos dar início. Então, apostila página 25, deixa eu abrir aqui minha tela. Bom, a esfera, né, a gente sabe que está bem presente no nosso dia a dia, enfim, com vários formatos, a gente consegue observar. E aí, alguns elementos, gente, da esfera, né? Então, o que é uma esfera? Denomina-se esfera, de centro O e raio R, o conjunto de todos os pontos do espaço cuja distância do ponto O é igual a R ou menor que R. Então, quer dizer que o quê, né? Que uma esfera só vai ser delimitada, né, quando eu tenho um centro O, e essa distância do centro O até toda essa extremidade aqui é o raio da esfera necessariamente, né? Com relação à questão de medidas, né, de esfera, às vezes a gente tem a esfera, mas não conhece o raio, tá? E o raio vai ser o essencial para a gente calcular o volume ou a área. O que acontece? Vai ter exercício, gente, vai apresentar uma esfera com uma interseção, tá? Quando ela é seccionada por um plano, né? Então, assim, como se ela fosse cortada, né, paralelamente a um plano alfa, tá? E aí, o que acontece, gente? Quando ela é seccionada por um plano, independente de qual ponto for esse plano, enfim, quando ele corta, o que acontece? Que forma geométrica que eu vou ter exatamente nessa interseção? Independente da posição que eu faça essa secção por o plano, ou independente do tamanho, se eu queira cortar ele pela metade, ou verticalmente, ou horizontalmente, o que vai acontecer? Essa figura aqui plana, que vai aparecer na minha interseção, sempre vai ser um círculo. Independente de onde eu corte essa minha circunferência, sempre vai ser um círculo. Vamos pensar que a gente pega uma laranja bem redonda, né? Uma laranja bem redondinha, bem semelhante a uma esfera. Independente de onde a gente corta um pedaço, a hora que eu corto, o que vai acontecer? De cara já vai aparecer ali uma circunferência, né? Então, essa secção, quando é cortada por um plano, forma uma circunferência, independente da posição que vai ser a intersecção desse plano, tá? E aí, em alguns casos, como eu falei para vocês, de exercícios, acontece de ter essa intersecção, tá? Como forma um círculo aqui, a gente vai ter a medida do raio, a gente consegue calcular a medida do raio. Às vezes pode até ter a distância que foi cortada do centro, então eu vou ter essa distância D aqui, e muitas vezes eu não sei qual que é o raio da minha esfera em si. Então, aqui ele apresenta, né, que a gente pode aplicar em alguns casos teorema de Pitágoras para descobrir a medida do raio da esfera, né? Como hipotenusa ao quadrado, que vai ser teoricamente o nosso raio da esfera, igual à soma dos dois catetos elevado ao quadrado, que é a distância do centro da esfera até o plano de intersecção, né? E esse Rzinho aqui é o raio da nossa intersecção, ou seja, o raio da circunferência que ficou ali na intersecção. Então, em alguns casos, a gente vai precisar utilizar essa formulazinha do teorema de Pitágoras, até se quiserem grifar, tá? Outro detalhe também, gente, importante, que às vezes aparece esse nome e muitas vezes a gente não sabe do que se trata, tá? Que é círculo máximo, ou chamado equador, tá? Então, quanto menor a distância do plano ao centro da esfera, maior a medida do raio do círculo determinado por esse plano. No caso particular, o plano passar pelo centro da esfera, o círculo recebe o nome de círculo máximo. A circunferência que delimita o círculo máximo delimita-se equador. O
O círculo máximo de uma esfera divide-a em dois sólidos denominados hemisférios ou semisférios. Então, assim, em alguns casos, gente, ele quer saber, por exemplo, qual que é o círculo máximo da circunferência. Então, o que que é círculo máximo? O círculo máximo é o maior círculo que eu posso formar dentro dessa esfera na intersecção para um plano. Então, assim, a gente sabe que o maior círculo que eu posso formar vai ser aquele que vai passar pelo centro da esfera. Mesma coisa se eu pego lá uma laranja, pensando ainda na laranja, para que eu forme, né, um círculo maior na hora de cortar, eu vou ter que cortar ela exatamente ao meio, porque se eu cortar na ponta, vai formar um círculo menor, não vai ser o maior de todos, né? Então, o círculo máximo, gente, é o nome, né, que a gente dá ao plano quando ele corta o centro da esfera, quando ele passa exatamente no centro. Então, esse círculo é chamado de círculo máximo. Tá? Agora, pensando, gente, no volume, se quiserem me perguntar alguma coisa, daí vão me interrompendo, tá, gente? Volume da esfera, pessoal. O volume de uma esfera, ele é proporcional, né? No caso, ele é exatamente igual a 4 volumes de cones, tá? Então, assim, se a gente for, né, dividir aí essa esfera, né, em algumas partes, né, em alguns elementos, teoricamente, ele vai formar cone, vai formar cilindro. A hora que a gente joga as duas fórmulas para montar, o que que vai dar? Vai dar exatamente 4 vezes o volume de cilindros. Então, por isso que lá na página 27, a gente tem aqui uma figura, né, de uma balança, e o volume de uma esfera é exatamente 4 vezes o volume de cilindros, de 4 cilindros, tá? Então, por isso que eu falei para vocês que a esfera era uma das mais fáceis, porque a gente só tem uma fórmula para o volume e somente uma fórmula para a área. Então, é super fácil. Como que é o volume do cone, que a gente viu na semana anterior? É 1/3 da área da base, certo? Vezes a altura. Então, aqui nesse nosso caso, né, 1/3 da nossa área da base vai ficar volume igual a 4πr ao cubo, tá? Esse raio aqui, lembrem-se que na esfera é o raio ao cubo, esse raio é o raio da esfera, tá? Então, 4πr ao cubo sobre 3. Então, o raio é 4 vezes o volume de um cone, tá? Grifem a formulazinha aí. E na próxima página ele fala da área da superfície esférica, que também a gente tem uma fórmula específica para calcular uma única, que é a área dada por 4πr ao quadrado. Então, são duas fórmulas fáceis de se guardar. Volume, 4πr ao cubo sobre 3. Área, 4πr ao quadrado, tá? Então, basicamente, a gente só vai usar essas duas fórmulas para resolver os exercícios. Fórmula do volume e fórmula da área, certo, gente? Alguma pergunta? Não? Então, pessoal, eu marquei alguns exercícios lá no cronograma para a gente resolver, tá? Então, vamos resolver juntos. Eu marquei, acho que o 1, o 2, o 4, o 5, alguns outros ali adiante, tá? Então, número 1. Calcule o volume e a área da superfície de uma esfera de raio 6 centímetros. Use 3,4 como aproximação para π. Então, aqui, né, gente? Área e volume. Só aplicar na fórmula, tá? O volume. Como que é dado o volume da esfera? 4πr ao cubo sobre 3. Essa é a fórmula específica, tá? Então, substituindo 4 vezes o π, ele está pedindo para a gente usar 3,14, então já vou substituir aqui, certo? Vezes o raio ao cubo, quanto que é o nosso raio nesse caso? 6, certo? Então, 6 ao cubo, tudo isso sobre 3, dividido por 3, tá?
Então, aqui a gente vai obter o volume e a área é dado pelo quê? 4πr ao quadrado. Então, 4 vezes o π, que ele está pedindo para a gente usar 3,14, vezes o raio ao quadrado. No caso, 6 elevado ao quadrado. Só substituição de fórmula número 1, gente. Bem tranquilo, sem interpretação, né? Aplica e acha o resultado, tanto do volume quanto da área. Enquanto vocês estão fazendo o cálculo aí, gente, esse bimestre eu vou fazer, né, a prova na plataforma, normalmente. Só que em alguns exercícios, por exemplo, assim, pi é um símbolo que eu não consigo inserir lá dentro, tá? Já tentei, mas não consegui. Então, assim, em alguns exercícios eu vou salvar como imagem, de forma geral, tipo o enunciado, o desenho e as alternativas, tá? Tipo A, B, C, D, né? Daí, lá na plataforma vai ter, né, as alternativas A, B, C, D. Aí eu coloco, tipo, ou só o resultado, ou o próprio A, B, C, D mesmo, mas aí vocês vão saber que é referente àquele exercício em imagem em si, tá? Mas a nossa prova ainda acho que final da outra semana, se não me engano, numa sexta, se não me engano, é dia 27 a prova de matemática. Pronto, gente? Calcularam volume e área? São tão quietinhos, gente. A turma mais quietinha no Zoom é vocês, sabia? Na aula virtual. Que tá todo mundo, a maioria dormindo aí. Eu calculei já, prof. Uhum. Volume igual a quanto? 904,3. 904,3. Se usar mais casas decimais, não tem problema, tá? Nesse caso, ele está trabalhando com centímetros ali, né? O raio, 6 centímetros. Então, aqui, volume, centímetros cúbicos, tá? E a área? 452,1. Isso, 452,1. Também quem trabalhou com mais casas decimais não tem problema. Aqui a área, centímetros ao quadrado, certo? Número 2. Qual é a medida do raio de uma esfera que tem o volume numericamente igual à área da sua superfície? Eu quero saber qual que é o raio de uma esfera que tem o volume exatamente igual à área da sua superfície. Como que a gente pode descobrir, gente, essa medida do raio? Igual às fórmulas? Igualar. Isso mesmo, Daphne. Como ele está falando que tem volume numericamente igual, né, à área, a gente só vai igualar as fórmulas, então, para descobrir qual que é a medida do raio, tá? Então, o que nós vamos ter aqui? Aqui agora eu vou escrever. O volume, né, é dado pelo quê? 4 e raio ao cubo sobre 3, né? Essa é a nossa fórmula do volume. O volume é igual à área. Então, igual, a área é 4 e R ao quadrado, certo? E R ao quadrado. E aí, como que a gente vai fazer para resolver isso daqui, gente? Dá para cortar o... Dá para cortar tudo que a gente tem de igual, porque por mais que a gente faça o xão aqui, a gente poderia pensar
fazer essa multiplicação cruzada, certo? Aqui embaixo, ó, não tem nada, mas a gente sabe que tem 1, né? Se a gente faz a multiplicação cruzada, o nosso objetivo é isolar o R, né? Então, na hora que eu isolo o R, quem que vai dar para a gente simplificar? O 4π com esse 4π, né? Vai dar para simplificar já de cara, né? Então, o R ao cubo com R ao quadrado também vai dar para simplificar, né? Ó, vou simplificar o R ao quadrado com esse R ao cubo, só vai sobrar R, né? Estou simplificando R ao cubo com R ao quadrado. Então, eu vou ficar com quanto aqui? Eu fico com R desse lado, né? Sobra um R aqui, porque eu simplifiquei o R ao cubo, sobre o 3, igual, e aqui do outro lado só sobra quem? 1, né? Igual a 1. Então, o nosso raio vale quanto? Quanto? 3. 3. Que o R que está dividindo passa multiplicando. Então, o raio é igual a 3. Agora, gente, questão 4. A 4 já tem uma interpretaçãozinha ali para a gente pensar um pouquinho mais. Tá? Mas também não é difícil, bem tranquila a questão 4. Posso apagar aqui a 2? Tem alguém copiando? Vou apagar, já que ninguém se manifestou. Em questão 4. Uma panela cilíndrica com 12 centímetros de altura e diâmetro de 20 centímetros, medidas internas, está preenchida com doce até 3/4 de sua altura. Quantos brigadeiros com formato aproximadamente esférico de diâmetro 4 poderão ser feitos? Se a panela tivesse o formato interno de um tronco de cone com diâmetro superior e inferior de 20,16 e altura 12, e se estivesse completamente cheia de doce, quantos brigadeiros poderiam ser feitos? Então, a gente tem 2 cálculos aí para fazer. Eu quero saber quantos brigadeiros eu posso fazer se a panela for cilíndrica e quantos brigadeiros eu posso fazer se a panela tiver o formato de um tronco de cone, tá? Então, o que é que nós vamos ter que fazer para descobrir quantos brigadeiros que a gente consegue fazer com essa quantidade de brigadeiros que estão contidos nessas 2 panelas? Não dá para descobrir, tipo, o volume da panela, daí o volume de cada doce, daí divide. Isso mesmo, Alice. É isso aí. A gente descobre o volume que tem de doce, né, no caso, de brigadeiros nessa panela, né, primeiro na panela cilíndrica. Aí vê quanto que vai ser o volume de cada brigadeiro, né, já que vai ter o volume aproximado aí, o formato de uma esfera. E aí a gente vai dividir. Lembrando, como que calcula? Então, vamos calcular aqui primeiro o volume do brigadeiro, tá? Vou colocar aqui, né? O volume do brigadeiro vai ser igual a... Como que faz o volume mesmo de uma esfera, já que é um brigadeiro? 4π r ao cubo sobre 3, certo? Quanto que é o raio de cada brigadeiro? Quanto que vai ser o raio de cada brigadeiro? 2. 2, isso mesmo. Então, vai ser 4π vezes o raio ao cubo, né? Então, no caso, 2 ao cubo, sobre 3. Né? Esse vai ser o volume de cada brigadeiro aqui que eu estou calculando, para a gente saber na hora de dividir lá. Pessoal, aqui eu não vou transformar o π, porque o cilindro também vai π, né? Então, na hora de dividir, a gente vai poder cortar eles ali. Fica mais fácil na hora de fazer a divisão depois, né? Então, 2 ao cubo fica 8, né? 8 vezes 4, 32. Então, eu tenho 32π
sobre 3. 32 não dá para dividir por 3, vai dar número decimal, vou deixar indicado assim mesmo, tá? Então, aqui, gente, o volume de cada brigadeiro, tá? Volume do brigadeiro, de cada bolinha, né? Agora, a gente vai calcular o volume da panela cilíndrica, tá? Agora, vocês vão ter que relembrar lá do ano passado. Como que calcula o volume de um cilindro? PR vezes altura? Isso aí. PR ao quadrado, né? No caso, vezes a altura, tá? Então, volume vai ser igual a... E também vou deixar aqui indicadinho, né? E vezes o raio ao quadrado. Quanto que é o raio da panela? Quanto que é, gente? Eu não vou voltar a tela, senão ele vai 10. sair. 10 10. centímetros. Tá. E vezes 10 ao quadrado vezes a altura. Quanto que é a altura da panela? 12. 12. Tá. A panela cilíndrica tá cheia? Não. Não. Ela tá à altura de quanto? 3/4. 3/4. Então, acho o volume aqui, ou dá para fazer de forma direta até, né, gente? Dá para... Dá para fazer de forma direta aqui, daí o resultado vezes 3/4, tá? Então, aqui a gente vai ter um volume da panela igual a quanto? 1.200. Isso, 10 ao quadrado, 100, 100 vezes 12, 1.200 pi, né? Como ela não está completamente cheia, o volume, né, está a 3/4 de doce. Então, eu tenho que ver quanto que é 3/4 de 1.200. Para descobrir quanto que é 3/4 de 1.200, basta a gente fazer o quê? Com esse 1.200 pi e com o 3/4. Não dá para multiplicar? Isso, dá para multiplicar. Então, multiplica aqui 1.200 pi por 3/4, tá? 1.200 vezes 3, resultado dividido por 4. E a gente está deixando em função de pi aqui nesse caso, né? Então, eu vou ter quanto de doce dentro dessa panela cilíndrica? 900 pi. 900 pi. Tá. Então, eu já tenho o volume que tem de brigadeiro dentro da panela cilíndrica, eu sei qual que é o volume de cada brigadeiro. Agora, para a gente descobrir quantos brigadeiros que vai dar para fazer com esse doce na panela cilíndrica, como a Alice falou, basta a gente dividir. Então, nós vamos dividir o volume de doce, que a gente acabou de descobrir aqui, ó, que é de 900 pi. 900 pi dividido pelo volume de cada brigadeiro, que a gente viu ali inicialmente, que é 32 pi sobre 3. Como que faz essa divisão mesmo, gente? Vai ficar divisão de frações. Como que faz divisão de frações? Copia primeiro e multiplica pelo inverso. Isso. Copia a primeira, no caso é o nosso 900 pi, e eu vou multiplicar pelo inverso do volume de cada brigadeiro. No caso, 3 sobre 32 pi, né? 3 sobre 32 pi. Então, aqui eu vou descobrir quantos brigadeiros que eu vou conseguir fazer com essa panela cilíndrica. O pi com o pi, ó, já dá para a gente cortar. E aí, só fica os numerozinhos para a gente resolver, né? 900 vezes 3, dividido por 32. Provavelmente, acho que vai dar número decimal aí. Deu 84,3. 84,13. Então, vão dar quantos brigadeiros? 84. 84. Uhum. Então, aproximadamente 84 brigadeiros, tá?
Só que aí ele tem mais uma pergunta no mesmo exercício, né, gente? Agora da panela do tronco, né? Do tronco de cone era, né? Acho que é tronco de cone. Então, agora vocês vão calcular o volume que vai ter de doce dentro dessa panela de tronco de cone e depois fazer o mesmo processo da divisão. Então, agora relembrando, né? Como que faz para a gente calcular o volume do tronco de cone, que foi o último conteúdo lá que a gente estudou. Então, voltem as páginas para reverem a fórmula, né? Volume da panela de tronco do cone. Essa panela tá cheia? Sim. Uhum. Então, como que é lá, né? O volume do tronco de cone é a altura sobre 3, né? Quanto que tem a altura da panela? Acho que é 12 ali, né? 12. Então, vai ficar 12 sobre 3. Daí, vezes quem? Vezes a área da base maior, somado com a área da base menor, né? Base de tronco é círculo, então πr ao quadrado. Então, π vezes os raios. Então, acho que ali a informação que ele dá é 20/16. É diâmetro ou raio esse, gente? Não estou conseguindo ler ali. Diâmetro, prof. Diâmetro. Então, tá. Então, de 20, o raio vai ser 10, né? 10 ao quadrado, somado com da base menor, o diâmetro 16, o raio é 8, ou mais π vezes 8 ao quadrado, somado com π vezes a medida dos dois raios. Então, π vezes 10 vezes 8. Também deixe em função de π, porque daí a gente consegue simplificar lá na hora de dividir, né, pelo volume do brigadeiro, tá? Já fizeram esse cálculo aqui ou ainda não? No meu deu 976 pi. Isso. Mais alguém já fez? O meu deu isso também. Então, 976 pi. Então, para a gente descobrir agora quantos brigadeiros que vão dar com o volume da panela do tronco, basta a gente fazer a divisão novamente, né? Então, a divisão do volume dessa panela, 976 pi, dividido pelo volume de cada brigadeiro. No caso, divisão de frações novamente, que vai copiar a primeira, 976 π, e multiplicar pelo inverso da segunda, que é 3 sobre 32 π. O π vai dar para vocês simplificarem novamente, né? E aí é só fazer a multiplicação de 976 vezes 3, tudo isso dividido por 32. Para ver quantos brigadeiros que vão ser possíveis ser feito com esse volume. Quantos brigadeiros, gente? 91? 91. Tá. Então, 91 brigadeiros.
Um exercício finalizado. Questão número 5, gente. Podem começar já a fazer a questão número 5. Posso apagar ali ou tem alguém copiando? Só responder aqui um aluno, gente. Só um pouquinho. Bom, então vamos para a próxima questão, questão número 5. Questão número 5. Então, um recipiente em formato cilíndrico está com água até a metade de sua altura. Mergulha-se uma esfera de aço nesse recipiente que fica totalmente submersa e faz com que o nível da água suba 1 centímetro. O recipiente tem 15 centímetros de altura e base com 6 centímetros de raio. Letra A. Qual é o volume da esfera? Como que a gente faz para descobrir qual que é o volume de um objeto, pessoal? E quando eu coloco sobre, né, quando eu mergulho sobre algum recipiente, desloca-se essa medida, essa altura que eu tenho de água. Eu já falei isso para vocês esses dias O atrás. volume é esse próprio deslocamento, não é? Isso mesmo. O volume da esfera vai ser exatamente o volume desse deslocamento de água, tá? Então, assim, né? Imaginem aqui que nós temos Ó, imaginem que isso aqui é um cilindro, tá, gente? Não é, mas imaginem que seja, né? Ele tá até a metade de água, né? Pelo enunciado, então vamos imaginar que aqui deu a metade, tá? E aí eu coloco lá dentro, né? Mergulho uma esfera. E daí, o que acontece? Ela fica totalmente submersa, ela fica lá embaixo. Só que aí, o que acontece com o nível da água? Ele estava aqui pela metade, aí ele se desloca, ele sobe aqui, ó, por causa dessa esfera que foi colocado. Então, quer dizer que esse volume aqui que tem do deslocamento dessa água, esse deslocamento dessa água aqui, de quanto essa água se deslocou, é exatamente o volume referente a essa esfera. O volume, né, o líquido se desloca quanto? Exatamente o volume referente a essa esfera. Então, como que a gente vai fazer para descobrir o volume dessa esfera? Se eu quero saber, né, quanto que foi esse deslocamento, basta a gente calcular o volume apenas desse deslocamento. Vai ser referente ao volume de quem? Ao volume do cilindro, é claro, né? Como que calcula o volume de um cilindro? πr ao quadrado vezes a altura, certo? Vai ser π vezes o raio. Quanto que é o raio do nosso recipiente cilíndrico? 6, né? Então, 6 ao quadrado vezes a altura. Só que aqui a gente não vai usar a altura 15 do recipiente. Eu vou usar apenas a altura desse deslocamento. Aqui, ó, gente. Quanto que foi a altura desse deslocamento em si? Quanto que subiu o nível da água? 1 centímetro. 1 centímetro. Então, vou multiplicar por 1, tá? Então, quanto que vai ser o volume dessa esfera? 6 ao quadrado, 36.
6. Então, o volume é de 36 pi. Como aqui ele não está pedindo para trocar o pi por 3,14, a gente pode deixar indicado, tá? Então, 36 pi centímetros cúbicos, né? Já que eu estou me referindo a volume, certo, gente? Posso ir para o próximo ou tem alguém copiando aqui? Próxima questão. Ah, não, ainda tem a letra B do número 5. Pergunta, né? Qual é a medida do raio da esfera? A gente já encontrou o volume. Se eu sei o volume e preciso encontrar o raio, o que eu posso fazer, então, para encontrar esse raio? Usar a fórmula de volume. Isso, usar a fórmula do volume. A gente sabe que o volume de uma esfera, né, é dado por 4π vezes raio ao cubo sobre 3, certo? Sobre 3. Eu sei já quanto que vale esse volume, que foi o que a gente encontrou na letra A. E o volume é igual a 36. Então, igual a 36π e faz o quê? Isola o R para a gente descobrir quanto que ele vale. Aqui, ó, passando lá, a gente tem o 1 embaixo, dá para fazer até a multiplicação cruzada, a ideia da multiplicação cruzada, se quiser, né? Então, na meu primeiro aqui, na hora de multiplicar o 1, vai ficar 4π R ao cubo, né? Igual a 3 vezes 36π, quanto que dá lá, pessoal? Três vezes 36π. 108π. 108π. E aí, como a gente quer descobrir o raio, isola, né? Deixa sozinho. Esse π com esse π vai dar para simplificar, né? O 4 que está multiplicando vai passar dividindo, né? O 108. 108 dividido por 4, quanto que fica, gente? 27, né? Porque se fosse 100, daria 25, com mais 8 dividido por 4 dá 2, então fecha 27. Raio ao cubo é igual a 27. Se eu quero saber somente o raio, tem que tirar a raiz cúbica. Raiz cúbica de 27? 3. Então, o raio é 3 centímetros, tá? Agora, questão 6, e eu marquei acho que mais uma da outra página. Não sei se era 9 ou era 10. É a 9, prof. Uhum, isso, então questão 6 e questão 9. Questão 6. Um tanque para armazenamento de produtos corrosivos possui internamente o formato de um cilindro circular reto, com uma semisfera em cada uma de suas bases, como indica essa figura. Para revestir o interior do tanque, será usada uma tinta anticorrosiva. Para cada lata dessa tinta é suficiente para revestir 8 metros quadrados de área. Qual o número mínimo de latas de tinta que se deve comprar para revestir totalmente o interior deste tanque? Use π igual a 3,14. Então, assim, né? Basicamente, a gente vai ter que descobrir a área total dessa figura indicada, né? Para mim saber quantos metros quadrados eu tenho para usar essa tinta e ver quantas latas de tinta a gente vai precisar no mínimo. Se a gente for pensar aqui, a área dessa superfície é composta pelo quê? Por um cilindro, né, que a gente tem aqui, certo?
Se a gente for pensar, esse cilindro, eu só vou pensar na área lateral dele, né? Porque eu não vou pensar aqui nessas duas bases, né? E praticamente uma esfera, porque aqui eu tenho uma semi-esfera e aqui eu tenho outra. Se eu junto, ela forma uma esfera completa, né? Agora, como que a gente acha, né, a área da superfície de um cilindro? Alguém lembra? Vou resolver aqui do lado, tá, gente? Nessa parte em branco aqui, a questão 6. Não é tipo 2πr vezes a distância dos 6 metros, seria a altura? Isso, 2πr vezes a altura, né? Porque é como se fosse o comprimento da circunferência, né? 2πr vezes a altura composta. Então, aqui, né, nesse caso, a área total, né, vai ser a área de uma esfera somado com a área da superfície lateral. Bom, deixa eu colocar aqui. A área lateral do cilindro. Certo? Então, o que a gente vai ter, né, respectivamente nessa área? A área da esfera, a gente acabou de ver como que calcula. Como que calcula a área da esfera mesmo? 4πr², certo? 4πr², mais a área lateral do cilindro, 2πr vezes a altura. Então, as informações a gente tem todas as medidas, né, respectivas aí, então só substitui. O π, ele está pedindo para usar 3,14, então vai ficar 4 vezes 3,14 vezes o raio. Quanto que é o raio dessa semi-esfera? 1? 1 ao quadrado, somado com 2 vezes o π, 3,14, vezes o raio. Quanto que é o raio? 1 vezes a altura. Quanto que vai ser a altura? 6 metros. 6. Uhum. Aí só resolver, gente, e achar essa área total. Deixar um tempinho. Então, quanto que fechou essa área da superfície total? 50,24. 50,24. No caso, metros quadrados, né? Só que a pergunta não é essa, né? A pergunta é quantas latas de tinta no mínimo que ele vai precisar para revestir aí, né, esse interior do tanque. Então, se cada lata de tinta dá para 8 metros quadrados, basta a gente fazer o quê para descobrir quantas latas no mínimo a gente vai precisar? Hein, gente? Dá para dividir por 8, daí dá Isso. mais ou menos 7 lá. Uhum. Então, 50,24, que é a área total, dividido por 8, né? Dá quanto essa divisão? 6,28.
6,28, tá? Então, né, se a gente for pensar, 6 tintas, 6 latas não dá, né? Vai ter que ser, então, no mínimo, 7, certo? 7 latas de tinta para que a gente consiga revestir totalmente o interior. Então, alternativa letra D. E agora, gente, questão 9, na próxima página. Bom, então, questão 9. Retira-se a quarta parte de uma esfera maciça de raio R e obtém-se o sólido representado na figura. Calcule o volume e a área da superfície desse sólido. Então, eu quero saber, né, qual que é o volume e qual que é a área da superfície desse sólido. Então, assim, eu não tenho medida de raio, né? Então, assim, a gente não vai achar o volume nem a área, nós não vamos achar, assim, em valor numérico, em número. Vai ficar em função da fórmula, tá, gente? Nesse exercício 9. Então, não vai ter um valor numérico exato lá para dizer quanto que é a área e quanto que é o volume, tá? Então, assim, né, ele retira-se a quarta parte. Então, quer dizer que nessa figura aqui, nós temos quanto da nossa esfera toda? Se eu tirei a quarta parte, ficou quantas partes? 3/4? 3/4, exatamente. Como se a gente tivesse dividido a esfera em 4 partes, eu tirei uma, então ficou 3/4 do total, né? Então, se a gente for pensar assim no volume, ele ficou quanto? Só baixar um pouquinho aqui a minha tela. Aí. Então, o volume, né, ficou o quê? Ficou 3/4 do volume total, certo? Então, 3/4 do volume total. Como que acha o volume total mesmo? 4πr ao cubo sobre 3, certo? Esse é dado pelo nosso volume. Então, aqui, né, se a gente for ver quanto que é o volume disso daqui, o que dá para a gente simplificar nesse caso? Ó, 3 com 3 dá para simplificar. Um está multiplicando, outro está dividindo. 4 com 4 também dá para simplificar. Um está multiplicando, outro está dividindo. Quanto que é o volume desse nosso sólido? πr ao cubo. πr ao cubo. Um volume dado por πr ao cubo. Agora, a área. Se a gente for pensar agora aqui, gente, na nossa área, eu também posso pensar que é 3/4 da nossa área total, né? Porque a área de uma esfera, ela vai corresponder à parte externa de toda a circunferência, certo? Então, a área vai ser também 3/4 da área total. Como que acha a área total mesmo na esfera? 4πr ao quadrado, só que tem um detalhe aqui na área. Que detalhe que nós temos aqui nessa área? Quando eu falo em área de esfera, né, é a área de toda a superfície lá, né, da esfera como um todo, do lado de fora. O que acontece aqui? A área vai aumentar nesse caso. Por quê? Porque a gente tem essas partezinhas aqui, ó. Tá? Então, a gente também vai ter que introduzir essa área dessas duas formas aqui. Se a gente for pensar, essas duas formas são duas o quê? São circunferências? São círculos? Ou não? Pensem na laranja. Que vocês cortam a laranja desse jeito e o que vai obter nesse corte?
Vai ser um círculo, daí Vai ser. calcula a área do círculo. Isso. Vai ser, né? Aqui, se a gente for pensar, aqui vai ser a metade de um círculo na parte de cima. E aqui vai ser outra metade do círculo. Então, se eu junto os dois, vai ser um círculo em si. Então, aqui eu vou somar a área de mais um círculo. Como que calcula a área do círculo? E R ao quadrado. O R, né, o raio, vai ser o mesmo raio da esfera, né? Porque ele vai corresponder ali ao raio da esfera. Agora, a gente junta isso daqui. Quanto que vai dar aqui, ó? 3 vezes 4, 12. É? 12. Nem preciso, ó. Vamos simplificar aqui, né? Mais fácil. Então, vai ficar aqui, 4 com 4 simplifica. 3πr ao quadrado somado com 1πr ao quadrado? 4πr ao quadrado. 4πr ao quadrado. Então, a área, respectivamente, vai ser a mesma de como se fosse uma esfera no total, porque ele vai introduzir essas duas partes aqui, né? Que, consequentemente, dariam a parte da circunferência da esfera ali que foi retirada, né? Nesse caso, tá, gente? Bom, vou fazer a chamada aqui. Antes de... Nossa, sobrou bastante tempo. O que ia faltar? Chamada, gente. Alex. Alice. Presente. Ana Caroline. Presente, prof. Beatriz. Presente. Daphne. Presente. Eduarda. Presente. Eduardo. Presente. Emily. Emily. Não. Emanuel. Fernanda. Gabriel. Presente. Henrique. Isabelle. Isadora. Manuela. Presente. Marcos. Presente. Maria Eduarda. Presente. Mariana. Presente. Mateus. Presente. Maísa. Nicole. Paulo. Presente. Poliana. Renan Ribeiro. Presente. Renan Prato. Presente. Então, valeu, turma. Por hoje era isso que eu tinha programado. Então, ainda fica um tempinho aí sobrando para vocês. Manda foto, prof? Manda. Uhum. Podem mandar foto de todos os exercícios resolvidos, tá? Quem quiser treinar um pouquinho mais do conteúdo, tentem resolver o número 3 lá do verdadeiro e falso. O número 3 que ficou da página anterior ali, tá? Verdadeiro e falso envolvendo toda a parte de área e volume. Tá? Mas só para quem desejar, não é obrigatório, que não está lá no cronograma. Tá bom, gente? Prof, aliás, essa não é a nossa última aula? Ah, é verdade, gente. Meu Deus, foi-se o ano. Foi-se o ano, né, gente do céu, como passou voando, igual eu estava falando no começo da aula, né, que é um ano que foi diferente, mas que eu tenho certeza que o próximo ano aí vocês estão cheios de expectativas e de perspectivas também, né, e saibam que eu estou torcendo muito, muito por vocês. Vocês sabem que vocês sempre foram a minha turma do coração, né? Sempre aí me apoiando nas amostras de trabalho, né, gente? Né? Alguns aí participaram os 2 anos consecutivos. Foi uma pena que a gente não conseguiu, né, terminar e encerrar o terceirão com mais uma amostra. Se bem que alguns já tinham falado que não iam fazer comigo, mas enfim. Daphne? Mas assim, saibam que vocês vão fazer muita falta naquele colégio, muita falta mesmo.
Vou guardar cada um de vocês no meu coração. E espero, assim, que vocês tenham muito sucesso na vida de vocês. Vão fazer muita falta. Ah, prof, você também vai fazer muita falta para todos nós, porque foi, assim, alguém muito importante para todo mundo, eu acredito. É uma pessoa que ensinou muitas coisas, então, assim, vai ser uma das aulas que eu mais vou sentir falta, porque além de muito aprendizado, sempre teve uma amizade muito grande entre Sim, todos nós. sim. É Sente isso, falta a assim. garrafinha de água também, né, gente? Ó. É. Verdade. Além de isso. matemática ser minha matéria favorita, né? Tinha uma das melhores professoras também. Professor foi muito especial, acho que para todo mundo. E vai fazer falta para todo mundo. Ai, gente. Ai, aperta Eu o aprendi a gostar de coração. matemática só com a prof. Daiane, porque, olha, foi difícil, Ai, mas eu aprendi a gostar contigo. É bom, assim, saber, sabe, desse carinho de vocês, né? Que nem eu digo que vou sentir muita falta, como disse, pela amizade que a gente tinha, né? Eu digo que o primeiro ano foi aquele ano, assim, que, meu Deus, né? Que foi difícil, tanto para mim quanto para vocês, né? Mas passado ali da metade do ano que eu acostumei com vocês acostumaram comigo, né? A gente passou assim a ter uma convivência muito boa, né? E assim vai ser uma turma que vai fazer muita falta mesmo. É aquela turma assim que eu tinha uma amizade que eu nunca tive em outras turmas. Digo para vocês de coração. Então, gente, desejo toda a sorte do mundo para vocês. Espero assim ali o ano que vem, tá vendo o Facebook de vocês, o Instagram cheio de novidades, cheio de aprovações, né? E também, igual eu sempre falo, às vezes não consegue aprovação já no outro ano, né? Mas vocês, assim, têm a vida inteira ainda pela frente, né? O importante é nunca desistir, nunca desistam dos sonhos, né? Se vocês não conseguirem no ano que vem, estuda mais um pouco, consegue em 2022, mas assim, nunca desistam do sonho, gente. O sonho, assim, é o que move a vida, né? Então, se vocês têm sonho, corram atrás, lutem, que tudo é possível. A gente consegue chegar aonde nós quisermos. Basta a gente batalhar para aquilo, né? Então, essa é a mensagem que eu deixo para vocês aqui, tá? Nunca desistam dos sonhos. Eu digo assim que o meu sonho sempre foi ser professora. Sempre foi ser professora de matemática. E eu sou realizada, sabe? Hoje, assim, com a minha profissão e principalmente por ter alunos tão especiais como vocês. Tô vendo que na formatura eu vou desmanchar de chorar. Ah, mas quem não chorar nas formaturas, olha, tem que ser muito coração de pedra, porque, meu Deus do céu. Não pode chorar, porque senão eu vou borrar a maquiagem. Vou chorar hoje só. Ai, gente. Mas então, gente, é isso, tá? Muito obrigada pelo carinho de vocês, muito obrigada por todas as convivências, todas as manhãs, né? Todas as risadas que a gente, né? Altas risadas. Então, um abraço bem grande para todos, tá? Tchau, então, prof. Beijo, Abração pra gente. você. Tchau. Beijo. Tchau. Tchau, prof. Tchau. Beijo, gente. Tchau, prof. Tchau.